Deserto do Arizona. O ano é 1955. Observem estarrecidos, por favor, que há um homem de rosto totalmente desfigurado perambulando por entre as rochas secas do deserto, até cair em desgraça e, aos poucos, morrer. Não havia até então, porém, um significado prático para a falência daquele homem, tampouco para sua condição deformada ou o porquê de ele estar ali. Mas era a partir dele que o desencadear dos fatos mudariam a história para sempre. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquibo, o assunto vai ser sempre terror e vamos lá. Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações do celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Nosso Instagram também está aí na tela, se vocês puderem dar essa força. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final deste. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! A morte daquele rapaz, então, delegava ao Dr. Matt Hastings a missão de examinar as circunstâncias pelas quais o moribundo se foi. A identidade do falecido era difícil de determinar pelas condições sob as quais seu rosto e corpo se encontravam, mas o xerife Jack Andrews parecia convicto de que se tratava de Eric Jacobs. Eric Jacobs era um notável pesquisador de física e biologia que trabalhava junto ao mais notável ainda Dr. Gerald Dimmer, da área de biologia nutritiva, e que compareceu à estação policial para o reconhecimento do corpo em questão. Naturalmente chocado com a morte de um grande colega, Gerald Dimmer parecia chateado, mas não se mostrava surpreso com as condições em que o corpo estava. Ao discutir a morte do colega com o Dr. Hastings, o pesquisador acredita que esta fora causada por acromegalia. Acromegalia é o famoso gigantismo, uma condição médica bastante rara em que os hormônios dos enfermos com a síndrome aceleram o crescimento dos órgãos internos, causando a morte, eventualmente por asfixia. Bom, o Dr. Gerald Dimmer, então, parece certo que seu colega morreu de gigantismo, mas Matt Hastings não parecia tão convencido disso. Para ele, a síndrome de acromegalia não se manifestava daquela forma. Ela demoraria anos para se desenvolver no organismo. E o falecido Eric Jacobs estava bem há 4 dias dali. Recusando-se a autorizar uma autópsia em seu ex-assistente, Gerald Dimmer assina a certidão de óbito alegando doença cardíaca, de modo a evitar que tal exame fosse feito para supostamente encobrir algo que ele parecia querer esconder. O caso é que o pesquisador mantinha em sua casa, no remoto deserto, um laboratório experimental com o qual ele conduzia seus estudos de biologia nutritiva. Só que reparem, por favor, que o laboratório foi invadido. Alguém com os mesmos sintomas da doença que acometeu Eric Jacobs lentamente se aproximou do cientista e o confrontou fisicamente, gerando um verdadeiro caos naquele local. Olhem só, vários vidros foram quebrados, equipamentos entraram em curto. O homem que enfrentou o Gerald Dimmer chamava-se Paul Lund, que, tal como Eric Jacobs, também era assistente do pesquisador em seus estudos de biologia. A confusão fez anos de pesquisa do professor Dimmer acabarem em um incêndio em seu laboratório. Incêndio esse que, uma vez controlado mais tarde, resultou na morte de algumas das espécies que ele experimentava, exceto pela fuga de uma imponente aranha que se perdeu na imensidão do deserto. O confronto, porém, teria também dado a oportunidade de Paul Lund injetar no braço direito do professor desacordado a mesma substância nutritiva pela qual ele próprio teria se infectado de forma experimental, a mesma que lhe causou a doença e a mesma que acometeu Eric Jacobs. O rapaz, vitorioso no confronto, mas bastante enfraquecido pelas condições em que estava, não resistiria mais um minuto a partir dali, tendo sido enterrado naquela mesma noite pelo pesquisador em algum lugar escondido naquele mesmo deserto. No entanto, na manhã seguinte, Stephanie Clayton chegava à cidade. Ela era uma pós-graduanda em biologia nutritiva e faria o seu estágio justamente acompanhando em laboratório o estudo de Gerald Dimmer. De carona com Matt Hastings, ao chegar na mansão do pesquisador, o jornalista Joe Burt o questionava sobre o confronto recente que ocorrera por ali. Então, Gerald explica a motivação de sua pesquisa. No laboratório, ele experimentava um nutriente que combateria a escassez de comida projetada em virtude do crescimento exponencial da população. Calma!
Calma, vamos lá. O biólogo prevê que com a população humana no planeta crescendo fora de padrões analíticos, chegaria um dia em que a produção de alimento não seria mais suficiente de modo a abarcar toda essa demanda. O nutriente que o pesquisador estudava era um alimento sintético concentrado, de baixo valor de mercado e que eventualmente substituiria a alimentação orgânica usual do ser humano. A ideia, pessoas, era visionária, mas o problema é que o composto de ligação que garantia a estabilidade do sintético no organismo era um isótopo radioativo, ou seja, cerveja. Vocês devem saber que radioatividade não cai bem na janta, e isso acarretaria severos efeitos colaterais. Bom, certa tarde, Stephanie vai até o centro por alguns afazeres e casualmente se encontra com o Dr. Matt Hastings, que a convida para conversar sobre o Big Brother ou se ela é a favor da prisão após condenação em segunda instância. Na volta de carona até a mansão do pesquisador, vejam, a fim de parar para fumar, eles encostam numa pilha de pedras cujas pedras do topo subitamente se agitam e rolam ao chão. Assustados e intrigados, eles saem, mas não há tempo de observar o que ocasionou aquele deslizamento. Ao chegarem na casa de Gerald Dimmer, eles observam os resultados recentes dos experimentos no laboratório e Stephanie, estupefata, nota que os animais experimentados dobraram de tamanho em questão de horas, o que não parecia certo. E era claramente um efeito colateral do isótopo radioativo naquele nutriente. Mas o pesquisador não gostou nada que a sua aprendiz levasse o doutor até lá sem aviso prévio. E há um dia, sentindo um forte incômodo no braço direito, o mesmo braço que recebeu a injeção de Paul Lund, o rosto dele mostrava sinais de envelhecimento atípicos para uma pessoa normal, mas característico de quem havia se infectado com aquela substância. Na estrada rumo à cidade, Matt Hastings, ainda intrigado com aquele mexer de pedras, para novamente no local em que essas pedras se moveram, e por lá ele encontra o xerife Jack Andrews, que iria atender uma chamada pela região sobre o sumiço de cabeças de gado numa fazenda local. Bom, os animais em si, eles não sumiram completamente, vejam, os ossos estavam lá. O problema é que a quem se atribui uma carnificina daquela? Ao lado dos esqueletos havia uma poça bem grande com líquido branco que intrigou os oficiais, mas que inicialmente não levou a devida importância. Pois, senhoras e senhores, pasmem! Naquela mesma noite, gente, isso é sério! Naquela mesma noite, a fazenda conheceria seu algoz, que lentamente se dissociava do horizonte e caminhava em direção ao estábulo, de modo a destruir quem quer que estivesse em sua frente, dado seu tamanho e sua imponência. O que moveu aquelas rochas, o que acometeu o gado e os fazendeiros, e o que arremessou esse carro a metros da estrada, era um aracnídeo gigantesco, uma aranha medonha que há alguns dias teria escapado do laboratório, que potencializou seu crescimento no estudo do nutriente, e que por nós agora será conhecida como tarântula. Pesado, né? Nessa nova cena de crime, o Dr. Matt Hastings, o xerife Jack Andrews e Joe Burt, o jornalista, eles encontram a mesma gosma que encontraram na fazenda no dia anterior, junto aos ossos dos animais. Intrigado, o médico acredita tratar-se de veneno de inseto, mas para uma análise mais apurada, ele leva a substância para verificação de Gerald Dimmer. O problema, pessoas, é que o pesquisador estava bem doente. Aqueles sintomas de deformação atípicas pelo seu corpo se atenuaram muito desde a última vez, e isso o tornava praticamente irreconhecível. Ainda lúcido, ele explica que, de fato, o marco zero da experimentação do nutriente em humanos foi realmente Eric Jacobs, mas de iniciativa total do assistente. Para o falecido Jacobs, a falha que a substância apresentava em animais, potencializando seu crescimento anormal por causa do isótopo radioativo, não implicaria necessariamente uma consequência fatal em humanos, e por isso, ele, Eric Jacobs, e Paul Lund, em si próprios, injetaram o composto, o que tão logo causaria suas mortes. Como retaliação ao experimento mal sucedido, Paul Lund, então, teria invadido o laboratório, como já vimos mais cedo, e injetado o nutriente no cientista. E, bom, conversando com Matt Hastings e Stephanie um pouco antes de desmaiar, Gerald Dimmer insistia que antes desse confronto no laboratório, a sua pesquisa com os animais vinha rendendo alguns aspectos positivos, em que alguns deles já estavam conseguindo sobreviver apenas do nutriente neles injetado, e dentre essas espécies, ele citou uma tarântula. Só que não tinha tarântula nenhuma no laboratório, então Matt Hastings ouviu aquilo e pensou, opa, tarântula? Onde está essa tarântula agora? Né? Já tentando correlacionar o sumiço do aracnídeo com as misteriosas mortes pelos arredores do deserto. E aqui vale lembrar que ninguém do condado ainda havia visto a aranha gigante, além das próprias vítimas.
Aquela gosma que estava em todas as cenas de crime foi levada à análise de todo modo. Dessa vez, o Dr. Townsend verifica e crava que aquilo é veneno de tarântula, mas ele jamais havia visto de forma assim tão concentrada. Townsend explica que aquela concentração de veneno implicava, de forma utópica, uma tarântula pelo menos 100 vezes maior que o normal, o que nas palavras dos cientistas seria um pesadelo. Pois, eu não sei pra vocês, mas o bicho parecia bem real pra mim, e não demoraria muito para que a anomalia fizesse mais vítimas desavisadas pelos arbustos espalhados por entre as rochas do deserto. Mesmo sem ainda tê-la visto, o Dr. Matt Hastings alerta via telefone o xerife Jack Andrews do nível de periculosidade que eles estavam por enfrentar. O doutor foi enfático ao solicitar ao xerife que ele acionasse todos os seus homens e que notificasse a polícia do estado para que se dirigissem à casa de Gerald Dimmer, uma vez que a tarântula estava perdida pelo deserto e a casa do pesquisador ficava exatamente nessa região remota. Tensão, pessoas, tensão, porque, observem, lentamente a tarântula imponente e indestrutível se aproxima da casa do professor Dimmer enquanto Stephanie estudava, e sem perceber a proximidade do aracnídeo, ela preparava-se para dormir. Nesse instante, rigorosamente nesse instante, a aranha gigante domina e estremece a reclusa mansão, fazendo-a praticamente desmoronar sob seu peso e imponência e sob o pavor que ela representava. Gente, olhem só o estado do pesquisador, como já estava avançado assim, o nível da infecção da radiação do nutriente. Se ele não morresse ali, ele morreria em poucos dias de qualquer jeito. Então, num timing perfeito, o Matt Hastings chega de carro à propriedade e consegue tirar Stephanie do raio de ação da tarântula. Pessoas, parece cena de filme, porque é cena de filme, mas olha o tamanho desse bicho. Agora, com a polícia do Arizona já contatada, os policiais inocentemente acreditaram por um segundo que 2 espingardas dariam conta de exterminar o monstro abominável. Mas ficou claro ali que até ali não deram a real importância para o problema que eles estavam enfrentando. Esses 2 aí foram para a vala. Rapidamente, a cidade entra em estado de calamidade e é acionado um plano de evacuação imediata, enquanto os aviões da Força Aérea eram convocados ao Arizona com mísseis de guerra, ao mesmo tempo em que a Polícia Estadual, em parceria com civis, reuniram todos os explosivos que tinham para detonar sob a tarântula em meio à estrada. Gente, rápido, ela tá chegando, vocês precisam preparar tudo e sair daí logo. Vai! E agora, vai? E agora? Como parecia óbvio, meia dúzia de explosivos não fizeram nem cócegas no bicho, que continuou caminhando na direção deles e da cidade, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Senhoras e senhores, a aranha gigante parecia indestrutível, e tão grande como seu tamanho era a decepção da comunidade ao ver o fracasso da explosão. Gente, peraí. Gente, são os caças da Força Aérea. Nossa senhora, graças a Deus, bem a tempo. Olha o Clint Eastwood aí, ó. Pois, senhoras e senhores, a aranha foi literalmente bombardeada por dezenas de mísseis de guerra capazes de dizimar cidades inteiras. E demorou muito para que o aracnídeo finalmente sentisse o impacto desse armamento. Quando o bicho estava a metros da cidade, os mísseis finalmente deram conta de exterminá-lo para sempre, restaurando o alívio e a calmaria em Desert Rock, que jamais seria a mesma desde então. Vidas foram levadas em nome de um propósito. O que era para ser uma pesquisa que revolucionaria o mundo no campo da ciência nutritiva, transformou-se, como bem disse o Dr. Townsend, num pesadelo de dimensões astronômicas que por muito pouco não apagou o Desert Rock do mapa. Senhoras e senhores, o deserto do Arizona é um dos lugares mais lindos para se visitar. Porém, se este lugar estiver em seus planos algum dia, certifiquem-se, por favor, se o pesquisador Gerald Dimmer não deixou discípulos por lá. Do contrário, vocês podem encontrar uma tarântula. Tarântula é um filme de terror de monstro lançado em 1955, produzido e distribuído pela Universal Pictures e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa conseguiu arrecadar pouco mais de $1 milhão, renda justificada pela quantidade restrita de cinema pelos quais o filme foi distribuído em sua época. Ao IMDb, a produção registra a média de 6,5, ou seja, nota azul, e uma aprovação absurda de 94% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada o classifica como filme B e enxerga o filme com bons olhos, alertando para os efeitos especiais nas cenas em que a tarântula aparece, apesar do baixíssimo orçamento da obra, e estamos falando de um filme com quase 70 anos. O pioneirismo do enredo trouxe alguns filmes de mesma temática nos anos subsequentes, como A Aranha, de 1958, A Invasão da Aranha Gigante, de 75, o terrir Malditas Aranhas, de 2002, o recente Itsy Bitsy, de 2019 e entre outros.
Evidentemente existem outras produções envolvendo aranhas, mas a maioria não a retrata em sua forma gigante, como os mencionados e o retratado aqui hoje. Na minha opinião, o filme é ótimo, e eu que sou saudoso com filmes antigos, particularmente não consegui enxergar nenhum ponto contra a produção, o que me obriga a ranqueá-lo com nota 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.